Essa era a enseada dos piratas. Dizia-se que era a terra sagrada dos piratas nos mares exteriores, onde se podia dispor de qualquer mercadoria problemática em troca de ouro atraente ou qualquer outra coisa que seu coração desejasse. Eles tinham as melhores mulheres e o melhor rum, mas apenas se tivessem ouro suficiente. Se alguém ousasse causar problemas no porto, os policiais os obrigariam a se lembrar do dia em que nasceram. Como o lugar mais diversificado no mar, onde homens e bandidos honestos se misturavam, estava repleto de informações. Muitas vezes, um alvo gordo e suculento passava e podia-se ver a magnífica visão de milhares de velas se abrindo. Muitos piratas formavam espontaneamente operações de corsários, e disfarçados entre as miríades de navios havia alguns poderosos couraçados de batalha blindados com magia. Havia também alguns navios inafundáveis abençoados pelo imperador do mar naturalmente. Também havia barcos muito menores que só podiam acomodar uma dúzia de pessoas e até mesmo algumas pequenas canoas pertencentes aos piratas. A maré dos piratas ocorreu uma vez, há mais de 50 anos, e eles danificaram a marinha de um duque no processo de saquear uma enorme quantidade de riqueza. A história tornou-se uma excelente maneira de atrair os filhos de pescadores ignorantes para se tornarem piratas. No entanto, uma vez que o arquipélago báltico do Marquês Luís subiu no poder, a enseada dos piratas se enfraqueceu dia após dia. Uma vez que duas das grandes equipes de piratas foram invadidas pelo Marquês, o local cresceu e deixou de ser tão próspero quanto antes. Ele lentamente se transformou em um covil comum de piratas, onde eles protegiam seus bens roubados. Apesar de ter se tornado assim, o panos de fundo do porto ainda era extremamente importante. Não só tinha estabelecido uma cidade com ar de importância, eles haviam conquistado muitas igrejas, como até os piratas precisavam da cura dos deuses ou do conforto de um padre. Além disso, os deuses do mal não negariam os crentes piratas, alguns talvez até planejassem se tornar os deuses da pirataria. Certa manhã, uma frota com uma bandeira bizarra entrou nas docas. A tripulação poderia ser considerada grande para o seu tipo, e eles pareciam ter experimentado muitas batalhas intensas. O casco ainda tinha marcas de batalha, golpeadas por espadas. Isto parece o principal navio de guerra de uma tripulação. Porque não reconheço a bandeira? O funcionário responsável por registrar navios no banco dos réus esfregou os olhos, incrédulo. Ele podia confirmar que nunca tinha visto aquela bandeira escarlate brilhante em sua carreira, com seu sinistro crânio e adaga realistas. Foi nesse momento que um grupo de piratas desceu do navio pirata, e o balconista os recebeu com um sorriso profissional. Bem-vindo ao Pirates Cove. Aqui temos. Antes que o funcionário pudesse terminar de falar, o jovem acabou de mandá-lo embora com o lançamento de uma moeda de ouro. A moeda de ouro que o jovem pirata usara não era uma moeda de Dambrat, mas era a coroa de ouro ainda mais valiosa. Este jovem é o capitão desses piratas. Que homem perigoso! Os piratas em pé atrás do jovem tinham uma aura de morte sobre eles, especialmente o gigante que tinha mais de 2 metros de altura. Ele poderia ter sido confundido com uma pequena montanha. No entanto, esses sujeitos temíveis agiram como coelhinhos brancos e fofos atrás do jovem, o que fez o coração do funcionário pular em sua boca. Ele chegou a perceber que o homem que ele enfrentou possivelmente era uma pessoa muito extraordinária. Eu conheço todas as regras deste lugar. Não são 5 moedas para ancorar nossa frota aqui por um dia. O balconista era um ex-pirata e subconscientemente avaliava outros em força. Os ferimentos internos que o forçaram a se aposentar ainda persistiam, obrigando-o a assumir um trabalho administrativo. Na verdade, Leilin sentiu que o funcionário era uma pessoa muito interessante. Muito poucos no mundo dos deuses receberam educação, e um pirata que sabia escrever era tão raro quanto a fênix mítica. Ainda assim, ele não teve coragem de discutir nada com ele depois da longa jornada.
Eles tempestades violentas e ataques furtivos das outras raças o haviam fatigado um pouco. Recomende a melhor pousada e me diga onde posso recrutar alguns marinheiros. Você vê o navio atrás de mim, não? Ele precisa ser reformulado intensamente. Lei Lin imediatamente descartou esses pedidos e, antes que o funcionário mostrasse sua insatisfação, ele imediatamente acrescentou: se as suas recomendações forem boas, então isso será seu. Outra coroa de ouro brilhava intensamente na palma da mão. Sim, senhorio. Não há ninguém mais familiarizado com a enseada dos piratas do que comigo. O balconista inconscientemente engoliu em seco, o pomo de Adão balançando na garganta. Ele simultaneamente lançou um olhar para a assinatura que Lei Lin havia deixado, a linda letra cursiva fazendo seu coração pular, antes que ele notasse a informação escrita. Tripulação de pirata Tigre Escarlate. Eu nunca ouvi falar disso antes, apenas surgiu do nada. Tripulações pequenas de piratas nasceram frequentemente nessas águas, e a morte também era frequente. Ninguém levantaria uma sobrancelha para uma nova tripulação pirata que confiava na pesca para ganhar a vida em tempo de paz, apenas recorrendo à pirataria amadora quando suas opções acabavam. Essas tripulações piratas mais fracas eram como formigas e poderiam perecer a qualquer momento, mas mais piratas surgiriam no ano seguinte. Os tesouros do mar exterior, as frequentes guerras no continente e suas políticas, bem como a perseguição da igreja. Tudo isso causou muitos aventureiros, incrédulos e até mesmo fiéis a demônios e demônios que correm para esses mares. O mar era um lugar onde os bons deuses tinham pouca influência, e os poucos deuses malignos não se importavam com eles. Isso apenas tornou o local ainda mais complicado. A área de Dambrat era apenas uma pequena parte dos mares exteriores, e ainda estava nos primeiros anos de desenvolvimento. Como resultado, nenhuma organização especialmente forte se formou, e o Marquês Louis, com o apoio do reino, tornou-se a pessoa mais forte aqui. Se você quiser que eu recomende uma pousada, os que foram abertos pelos bárbaros são a melhor escolha. O funcionário imediatamente respondeu sem hesitar. Bárbaros. A boca de Lei Lin se curvou em um sorriso quando ele pensou na tripulação. Eles faziam parte dos três grandes. Os bárbaros eram diferentes das outras duas equipes. A organização era composta apenas por uma única raça. Feitos de guerreiros e padres bárbaros, eles foram os únicos que não foram controlados pelo Marquês Louis. A tripulação do bárbaro compartilhava um relacionamento profundamente hostil com os esqueletos negros e os Tigersarks, e parecia lançar uma batalha em grande escala com eles a cada poucos anos. Eles eram o atual chefe da enseada dos piratas, e as outras equipes livres haviam formado a organização Darkwood para protegê-los. Não havia nada de errado em dizer que esse lugar era o acampamento base das organizações que se opunham ao Marquês Louis. A estalagem inaugurada pelo mestre secreto de Pirates Cove era naturalmente o lugar mais seguro em toda a área. Para os marinheiros, apenas grite em qualquer taverna aleatória e 10 piratas correrão até você. A forma como você os escolhe depende de você, e é claro que você precisa acertar as guias daqueles que contrata nos bares. Como esperado, o funcionário estava extremamente familiarizado com o Pirates Cove, e recomendou fervorosamente certo estaleiro para Lei Lin. Aquele estaleiro pôde não ter um alto grau de credibilidade, mas eles certamente eram bons o suficiente para fazer alguma manutenção de rotina em um navio pirata. Lei Lin lembrou-se silenciosamente do endereço do estaleiro, mas não escolheu ir diretamente para lá. Em vez disso, ele levou seus homens para a hospedaria bárbara recomendada pelo funcionário. No caminho, Lei Lin avaliou sem palavras as pessoas ao seu redor. A maioria das pessoas que viviam na enseada dos piratas eram piratas aposentadas ou outras desse tipo. Embora alguns fossem muito fracos para resistir ao vento, e alguns fossem até deficientes, todos eles tinham uma ou duas habilidades que os mantinham funcionando. Naturalmente,
Muitos mais eram prostitutas ao revelar roupas, solicitando diretamente clientes. Embora Lin não pensasse muito sobre eles, havia um bando de animais atrás dele que eram claramente incapazes de se conter. Se não fosse pelo comando de Lin, a maioria deles teria quebrado a formação. Eles até têm uma guilda dos ladrões. Lin olhou pensativamente para o símbolo da adaga cruzada na esquina de uma rua. Ele não se sentia preocupado, pois ainda tinha muito tempo, e ainda precisava arrumar um lugar para um grande grupo de homens. A pousada dos bárbaros ficava em uma área privilegiada da enseada dos piratas, e havia até 2 guerreiros bárbaros armados em guarda na porta. Isso fez com que todos se sentissem excepcionalmente seguros. Lin não confiava na lei e na segurança da enseada dos piratas e não queria causar nenhum problema. Mesmo que custasse um pouco mais de dinheiro, ficar lá foi uma excelente decisão. Eles estão realmente usando 2 profissionais de nível 5 para proteger o lugar. Esta tripulação pirata muito forte. Não é de surpreender que eles possam lutar contra as 2 grandes tripulações de piratas apoiadas pelo Marquês Louis. Lin avaliou com interesse os 2 guardas bárbaros. Os bárbaros estavam espalhados pelo mundo dos deuses, muito mais alto que os humanos comuns, com pele verde clara e músculos tão sólidos quanto o granito. Seja homem ou mulher, eles eram todos maníacos musculares. Havia rumores de que eles eram mentalmente desafiados e eram ainda mais idiotas que orcs. Como resultado, apenas alguns deuses não civilizados preferiram favorecê-los, e eles ocuparam uma posição fraca no mundo civilizado. Em muitos lugares, associações mercenárias eram periodicamente encarregadas de limpar bandidos e tribos bárbaros.